E aí galera, beleza? Me chamo Paulo, eu sou desenvolvedor Go há 3 anos e hoje eu quero trazer um vídeo mais voltado para as pessoas que estão estudando, né? Essa parte de Go Routines, no começo é bem confuso e acredito que esse modelo que eu vou trazer hoje vai dar mais segurança quando você for trabalhar ou estudar com Go Routines, né? É, Esse exemplo aqui é uma imagem, né? Então ele está exemplificando qual que será o fluxo da aplicação. Aqui no caso tem uma simulação de uma fila, que no caso aqui ela vai mandar mensagem a cada 3 segundos, ela vai mandar 10 mensagens na fila, tá? Esse channel aqui, ele é um buffer só, então é um for, né? Na verdade essa queue é um for, que vai ficar publicando no channel, e conforme for consumindo, vai publicando mais mensagens. Então, é basicamente isso. A fila é bem tranquila, assim. Depois vou mostrar toda a implementação para vocês. Mas enfim, então tudo parte daqui, né? Quando a gente tem uma mensagem na fila, esse channel fica disponível para ser lido, né? Aqui, falando um pouco das Go Routines que a gente vai usar, esse é um modelinho que a gente vai usar com semáforo, tá? Qual que é o papel do semáforo aqui nesse caso? Por exemplo, a gente define um número 5 de semáforos. Então, dentro do for, dentro do range, né, que a gente está lendo do channel, a gente consegue ler até 5 vezes, né, do channel por conta do semáforo. Então, o semáforo meio que ele bloqueia. Por exemplo, se já tem 5 Go Routines que estão lendo ali do channel, não vai ter uma assist, porque o semáforo meio que ele dá esse lock, sabe? Então, a gente só vai conseguir inicializar outra Go Routine se aquela que já foi inicializada finalizar o job dela, tá? Vai ficar mais claro no código, eu trouxe um exemplo aqui, mas eu achei importante trazer esse desenho também, para ele explicar, né, qual que é o fluxo, como é que as coisas acontecem. Para falar um pouco do semáforo, ele é uma estrutura de dados, é um canal também, só que a diferença dele é que ele é um canal com buffer. Então a gente consegue determinar ali a limitação, vamos dizer assim, né, através do tamanho do buffer. No caso aqui ele é tamanho 3, então isso significa que quando eu estiver ali no range lendo do canal, né, eu só consigo inicializar 3 Go Routinas em sequência, né? Daí quando uma terminar, o semáforo ali, ele tá ali no channel, né, eu decremento e daí outra Go Routine consegue pegar e ler, tá? E é dessa maneira que a gente faz esse controle de quantas Go Routinas a gente tá em execução, né, através desse semáforo. Acho que ficou claro, né, a explicação. Acho que não tem muito detalhe também. Eu vou mostrar agora um pouco a parte do código, tá? Basicamente, vou mostrar primeiro aqui a fila, né? É uma implementação bem simples. Eu criei como se fosse uma classe aqui, né, com a interface. A gente inicializa essa fila, no caso agnóstica, que não importa qual que é o tipo dela, se é Kafka, enfim, é só um exemplo. E aqui a gente tem uma função, né, que a gente pode chamar, que seria simular fila, né? E o que ela faz? No caso aqui ela recebe como parâmetro o age group, um canal para a gente escrever nele, e um atômico. Esse número atômico é mais para controle de quantas mensagens já foram inseridas, enfim, é mais por conta disso. É importante falar também que isso é um detalhe, mas muita gente talvez não perceba, é que esse channel que eu estou usando, ele está com uma direção aqui, tá? Isso tem um significado. No caso aqui, esse channel, eu estou dizendo, né, que eu vou escrever nele, né? Se fosse aqui, por exemplo, isso significa que eu estou lendo a partir dele. Mas como eu quero escrever, então a seta, né, a direction é aqui. Aqui eu tenho um timerzinho de 3 segundos. No caso aqui eu vou aumentar para 10
como está o exemplo nosso. E enfim, aqui tem um for, então isso aqui, até o momento, ele vai ficar de forma infinita, né? Esse for aqui, ele vai ficar rodando, daí vai ter esse timer de 3 em 3 segundos, que vai chamar esse case, que vai inserir as mensagens na fila. Perdão, vai inserir as mensagens no channel. A mensagem é bem simples, é uma string que tem um processo e o número dela, tá? E agora a gente vai para a parte da função main, né? Que é de fato a implementação. Então, eu decidi colocar aqui em cima para ficar mais claro aí no vídeo. E eu também prefiro trabalhar assim, acho que fica melhor também. Aqui a gente tem o número atômico, que é o número atômico, ele é importante para a gente não se preocupar com as race conditions, né? Então, meio que por baixo dos panos ele já faz o lock, unlock. Não vou entrar muito em detalhe com isso, mas enfim, só para curiosidade. O H group, aqui no caso é para controle de goroutinas, quantos que estão em execução. O message é o canal que a gente vai usar. E o stoplight, né, que nada mais é do que o semáforo. Aqui eu estou falando que ele tem um buffer de tamanho 3, então eu só vou conseguir preencher 3 lacunas desse channel, né? Isso vai ajudar a gente a controlar as goroutinas. Beleza, aqui a gente faz a gente está instanciando, né, como se fosse uma classe da fila. Aqui eu já declaro que o H group vai ser duas goroutinas que a gente vai trabalhar. Aqui eu starto a primeira, que nada mais é do que a fila, né, em si. A gente está simulando uma fila. E essa segunda aqui seria a parte da implementação de verdade, né, do nosso código com o semáforo. Então vamos lá para essa função, o que ela está fazendo. Aqui, essa função está recebendo um channel também. É o mesmo channel, só que agora a direção dele, né, aqui está falando que a gente vai ler a partir dele. Aqui a gente tem um wait group e aqui tem o semáforo que a gente vai utilizar, que também é um canal. Esse defer é só para quando tiver done a gente finaliza esse job, né? Esse internal WG é mais para controle interno, já que aqui dentro desse for a gente vai inicializar as outras goroutinas a partir da limitação do semáforo, né? Então, vamos lá, o que está acontecendo aqui? A gente tem um for que está lendo do channel, então vai acontecer dessa forma. Vai chegar mensagens no canal, esse for vai ficar lendo desse channel de mensagens, e tudo que ele lê, ele vai executar logo embaixo. Então ele vai ler desse channel. Primeira coisa que ele vai fazer é tentar inserir uma struct dentro do semáforo. Por que uma struct? Porque a struct, se eu não me engano, é a estrutura de dados que tem menos bytes para a gente usar. Então, poderia ser um inteiro, sabe? Mas eu estou usando uma struct porque vai consumir menos memória. Então aqui eu estou inserindo no channel uma struct. E se isso for verdade, o que eu quero dizer com isso é assim: se dentro do meu semáforo, que é um canal, tiver espaço suficiente para eu preencher com mais uma struct, significa que eu não atingi, né, meu limite. Então eu consigo adicionar uma struct no meu channel de semáforo. Aqui eu vou adicionar mais uma goroutine que eu vou inicializar. Aqui eu pego a mensagem, né? E aqui de fato eu inicializo a goroutine. O que está acontecendo aqui? Eu estou inicializando ela como uma função anônima mesmo, né? Porque eu não estou fazendo nada complexo. Aqui no caso eu estou printando qual que é a mensagem que eu recebi e quantos semáforos, né, estão sendo utilizados, vamos dizer assim. E aqui eu coloquei um tempo também de 3 segundos só para simular um processo ali, alguma coisa que está processando. E por fim tem esse defer que vai tanto dar um done nesse internal WG, como também vai descarregar, né, vai decrementar do channel de semáforo. Então, dessa forma, eu consigo ter um controle assim. Consigo inserir no semáforo, insiro nele, processo, depois que eu processei, eu decremento do semáforo. Então, isso abre espaço para outra goroutine ser inicializada. Entende? Então, se aqui, vamos supor que
aqui tem 3 já. Aqui o meu tamanho é 3, certo? Eu chego aqui e já tem 3, o meu programa fica parado aqui, porque ele não consegue, ele tenta inserir, mas já está cheio. Então ele fica parado aqui até o semáforo ser descarregado, decrementado, né? Isso acontece aqui no caso. Enfim, esse é o fluxo geral, né? Não sei se eu expliquei muito bem. Essa é a minha primeira vez. E agora eu vou rodar aqui o código para vocês verem como é simples, tá? Então, demora um pouco para inicializar a fila. O processo nada mais é do que a mensagem publicada, né? O stop light working é quantos semáforos que estão sendo utilizados. Aqui já está sendo utilizado 2, aqui 3, que é o máximo, né? E assim vai. Essa fila é de forma infinita, né? Um for infinito. E ela vai publicar a mensagem a cada 3 segundos. Deixa eu ver aqui. A cada 3 segundos, 10 mensagens. Então, como não tem muito semáforo, então ela fica um pouco lenta. Agora, esse cenário muda se, por exemplo, aqui eu colocar 10. No caso, como tem 10 mensagens sendo inseridas, eu tenho 10 semáforos, né, que vai inicializar a GoRoutine. Vamos dizer o worker, né? Eu tenho 10 worker aqui que vai rodar, né, de uma vez só. Então agora vai ser muito mais rápido. Pode ver que não vai ficar mensagem sobrando, né? Então vou inicializar aqui. Pode ver que ele já processou tudo. E aqui é legal ver que aqui ele está usando 7, aqui 9, aqui 2 só. Então esse gerenciamento que ele faz, né, é muito importante, porque nem sempre ele usa todos, né, todos os semáforos ali, a limitação máxima. Às vezes ele não precisa de tudo isso para ler da fila, né, do canal. Então isso é bem importante, porque a gente consegue ter esse controle interno, né, de o quanto de recurso a gente está utilizando, e é muito importante para talvez não dar um estouro de memória ou algo assim do gênero. Esse vídeo foi rápido, foi uma coisa mais simples, mais apresentável. Para quem tem curiosidade, eu posso trazer outros vídeos explicando mais sobre... É que agora eu estou estudando mais essa parte de threads, de concorrência, e se alguém quiser eu posso trazer alguns patterns que eu estou vendo, que eu estou estudando. Esse aqui eu de fato eu não sei se tem um nome, porque quem me passou isso aqui foi uma pessoa mais sênior que eu trabalhei, tá? Ela me passou esse exemplo, me explicou, e foi o que eu me adaptei melhor. Eu já vi alguns patterns e estou estudando. Mas enfim, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa um comentário, compartilha, que vai ajudar eu ver que realmente ajudou alguma pessoa ou não, tá? Mas é isso, galera. Acho que eu consegui mostrar o que eu queria mostrar, tá? Um abraço, até mais.